Olá, paz para todos. Eu sou Tânia Diniz e estamos começando mais um episódio do podcast Revelação. Aqui ao meu lado, meu amigo, meu irmão, José Clebson. E aí, Clebson, como foi a semana? Ei, Tânia, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está em casa assistindo, ouvindo nosso podcast. Estamos aí novamente, né? Nosso quarto podcast. Realidade já. A semana está sendo boa, produtiva, abençoada. Coisa como boa. Deve ser, né? Maravilha. E essa semana repercutiu aí nas redes sociais, né, duas coisas que me chamaram a atenção dentro da mesma temática. E aí resolvemos trazer aqui para vocês, né? A primeira foi um pastor que colocou um alerta, né? Saiu uma matéria, um alerta, e o alerta era o seguinte: olha, cuidado para não gastar a sua vida correndo atrás de dinheiro. E uma outra coisa que repercutiu muito essa semana foi um vídeo lançado pelo Tiago Nigro, o Flávio Augusto, né? Tiago Nigro, para quem não conhece, é Primo Rico, um canal muito bem cotado de finanças, né? O Flávio Augusto é grande empresário brasileiro aí que lançou Geração de Valor, né? Um movimento empreendedor na internet incrível. E o Rodrigo Silva, né, que a gente já citou aqui outras vezes, que é teólogo, arqueólogo e tal, e o tema era: ganhar dinheiro é pecado? Né? Então, né, é legal a gente trazer essa questão aqui, né? Essa coisa do dinheiro, do ganhar dinheiro, né? É pecado ou não é pecado, Clebson? Afinal, você acha um tema interessante para a gente colocar aqui para o pessoal? Sim ou não? Bom, interessante, né? Ganhar dinheiro não é pecado. Da última vez que eu tinha lido lá as 10 leis de Moisés, lá, os 10 mandamentos, não estava escrito, não. Pois é, né? Pois é, verdade. Mas viver do dinheiro, tendo ele como centro de tudo, aí a gente já tem uma mudança de configuração muito grande, né? É verdade. Dinheiro é bom. É verdade. É o sal, né? É o trabalho que você executa, que vem a recompensa, que vem o sal. E com o sal, com o salário, a gente já falou isso de outras vezes, você consegue, na pirâmide de Maslow, né, das necessidades básicas, você supre as suas necessidades básicas. Você supre aquelas necessidades que vão além das fisiológicas, como a alimentação, com a própria moradia, e permite alguns mimos, né? Uma boa roupa, um bom meio de se locomover, que necessariamente você não precisa ter um carro, mas uma forma que você possa se locomover com segurança, com tranquilidade, né, com style, como o pessoal jovem fala. E não é só isso, né? Também poder ajudar as pessoas que você ama, dar o melhor para os seus filhos, né? Ajudar os seus pais, sua família, ser pilar na sua igreja, né? Porque afinal, né, a igreja se movimenta através do dinheiro, né, dos fiéis. Então, tudo é uma questão de quê? Equilíbrio, como você falou. Tem aí, né, na palavra, existem algumas crenças, né, limitantes. Eu trabalho com formação de equipes de alta performance e eu sempre ensino que existem muitas crenças que são autossabotadoras, ou seja, elas sabotam o nosso desenvolvimento empresarial, o nosso desenvolvimento empreendedor e na vida, sabe? Nosso crescimento. E as principais crenças estão relacionadas justamente à questão da fé. Você sabia disso, Clebson? Interessante, né? Porque olha só, por exemplo, quando a gente fala assim, desde pequeno que a gente ouve falar: o dinheiro é sujo. Não pega não, menino, larga o dinheiro, vai lavar a mão, o dinheiro é sujo. Mas ninguém explica para a criança, né? Ninguém explicou para mim, para você, que a questão da sujeira ali é meramente higiênica, que é uma coisa que passa na mão de muita gente. E isso acaba entrando a nível inconsciente, né? Isso que surge até novos dizeres, novos ditados. Por exemplo, um jargão muito conhecido na TV: eu sou pobre, mas eu sou limpinho.
Pois é, ou seja, está relacionado com a história do dinheiro, é sujo. Então, quer dizer, se eu sou rico, então, naturalmente, eu sou o quê? Sujo. Sujinho, né? Então, tudo isso. Quando você assiste às novelas, né? Muitos filmes também, justamente o vilão, né? A pessoa mais má da história é aquela que tem mais dinheiro. Né? Então é aquele cara que ele é poderoso e ele usa o dinheiro para passar por cima de todo mundo e fazer maldade com todo mundo, não é verdade? Nos dramas, nas tramas, né? Então tudo isso vai criando em nós, desde muito pequenos, né? Uma programação que acaba dando uma conotação ruim ao dinheiro, né? E ainda tem, às vezes, deturpações, por exemplo, eu já ouvi várias vezes as pessoas citarem, né, erroneamente, né, a palavra dizendo o dinheiro é a raiz de todo mal. Quando a gente sabe que o que está escrito, na verdade, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todo mal. Então, tudo isso vai se somando, né? E vai criando, né, sabotadores que muitas vezes nos impedem de sermos mais prósperos. E Deus, olha, se está escrito exatamente, né? Que nós sendo, né, enfim, finitos e pecadores, né, maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, muito mais nosso Pai que está no céu. Então eu costumo dizer o seguinte: eu não sou a dona do mundo, mas eu sou filha do dono. E está escrito que ele é o dono do ouro e da prata. Então sim, eu creio que Deus quer que nós tenhamos o melhor. Agora, a questão é, a que preço, né? A gente tem falado aqui, a gente já falou da síndrome de Burnout, por exemplo, não é verdade? Que é aquele estresse que a pessoa pega ali vários turnos de trabalho, vários empregos, trabalha muito além do que o seu físico e o seu psicológico permite, né? Falando de saúde. E quando ele, então, trabalha mais do que deveria, faz menos outras coisas que seriam mais importantes, porque não tem tempo, não é? Exato. Então, esse não seria, na verdade, não a questão do dinheiro em si, mas não seria esse desequilíbrio o grande vilão dessa busca nociva que existe atualmente? O que você acha? Pois é, você falando nisso, eu estava aqui lembrando, né, o dinheiro fede, não fede, aquela coisa. E lembrei de uma passagem assim da história que tem a ver com isso. Non olet, né? Sem cheiro. Non do latim, olet, sem cheiro. Vespasiano, antigo imperador lá da época do Império Romano. E todo mundo sabe que Roma foi o centro do mundo, da civilização, né, a base da civilização ocidental. E Roma, antigamente, ela foi, né, a referência de saneamento, de escoamento, de irrigação. E nessa de saneamento, o Vespasiano, que resolveu investir em Roma na construção de latinas públicas, né, para que as pessoas fizessem suas necessidades fisiológicas de uma forma organizada, para que o paraíso de Roma, né, por assim dizer, não fedesse, né, não fosse tão imundo, e até porque se vislumbrou ali várias doenças, né, pela falta de saneamento. E isso a gente está pensando há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás. E Vespasiano, vou construir latrinas públicas, mas para se usar a latrina pública, terá que se fazer o quê? Pagar uma tarifa. Aquilo correu na corte e nos assessores de Vespasiano como se fosse uma loucura. É um dinheiro que é imundo, é um dinheiro que não tem valor. É imperador, como é que o senhor vai fazer isso? Coletar dinheiro que fede. Fede. Dizem que até o filho dele assessorou, o próprio pai, né, Vespasiano, imperador Vespasiano,
dizendo: pai, esse dinheiro fede, não é digno de entrar no Império de Roma. Ah, tá bom, tá certo. Faz o seguinte, vai lá fora, coleta todo o dinheiro que tiver do uso das latrinas, traz para cá. Passou-se o dia, coletou-se todo o dinheiro, encheu aquele baú, né, aquele vaso com várias moedas à época. Vem cá, cheira, não olete, não fede, não é sujo. Sujo é a designação que muitas vezes a gente pode dar a ele, como cristãos, nacional de nossas vidas, que é o nosso Deus, e coloca o dinheiro aí. Toda essa harmonia de tudo que circula, toda essa órbita, evidentemente que ela sofre alterações não bem-vindas. A gente, em alguns momentos da vida, a gente comete alguns erros e eu não quero pagar para ver de novo. Né? Esse tipo de situação. Então, essa história é interessante. Eu tenho uma outra história também, que quem conta essa história não é uma história, é uma revelação, vamos dizer assim, da história, né? Que tem uma passagem bíblica, né, que muitas vezes também serve para muita gente como sabotador psicológico e a pessoa não se dá conta. Eu digo isso porque aconteceu comigo, né? Então, eu lendo um livro que posso até indicar aqui, que é o Sucesso Não Ocorre Por Acaso, Dr. Laí Ribeiro, um livro muito bom. Eu lendo esse livro, ele conta, né, que antigamente, né, ele fala sobre a passagem que Jesus diz, né, que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, né, ele explica que o contexto, né, da época. Então ele explica que naquela época, né, de Jesus já existia alfândega, né? Jerusalém vinham várias e várias caravanas de várias partes e para fazer comércio, e quando eles chegavam depois do horário do expediente, né, da alfândega, eles fechavam as portas da cidade e para entrar, para tomar água, para dar água para os camelos e tal, porque afinal atravessaram o deserto, tinha que entrar depois, se os portões já estivessem fechados, a alfândega fechada, então eles tinham que entrar por um pórtico estreito e baixo que se chamava Buraco da Agulha. E os camelos podiam entrar, mas só que eles tinham que entrar descarregados, sem cargas e de joelhos. Não é? Então, eu me peguei, quando eu li isso pela primeira vez, eu me peguei comemorando, assim. Eu falei, uau, sensacional. Então era isso, né, que Jesus queria dizer, sabe? E aí, depois que eu comemorei tanto, eu falei, por que eu tô comemorando tanto? Caramba, eu era preocupada com isso e nem me dava conta. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali, né, entrando, na época eu estava entrando no mundo dos negócios, né, estava deixando de ser uma funcionária pública para empreender, mas eu tinha aquela trava emocional, aquela trava psicológica, aquele medo, né, poxa, se eu quero ser rica, mas se eu for rica, vai ser difícil assim eu entrar no reino dos céus, não é? Então, quando isso ficou claro para mim, que o que Jesus queria dizer era justamente que a gente não entra no reino dos céus carregado. Você não pode estar, né, com os seus tesouros carregando com você, de jeito nenhum. Isso fica para a filosofia egípcia, né? Que cada um trazia a oferta para quando fosse ali levava na tumba, né? A riqueza. Exatamente. E a gente sabe que não leva nada, caixão nem tem gaveta. Ou não é verdade, né? Verdade. Então, e além disso, de joelhos, a gente entende que a gente tem que entrar submisso à palavra de Deus, à vontade de Deus para nossa vida, né? Humilde, né? Tudo isso. Então, para mim, uau! Foi uma baita revelação. Então, quando eu me peguei comemorando, eu falei, caramba, eu tinha uma trava e eu nem sabia. Eu tô me sentindo assim
livre, entendeu? Então, existe esse lado da moeda em relação àquelas pessoas que realmente, né, temem a Deus, né? E essa confusão que fazem, todas essas crenças limitantes e autossabotadoras que existem na nossa sociedade em relação ao dinheiro, e isso vem muito lá de trás, você sabe, essa coisa de colocar sem dinheiro é humilde, vem de uma tradição da igreja, né, católica, aquela coisa que existiam na Idade Média, ou eram os reis, lá os nobres, ou então os que não tinham nada, né? Então era aquela coisa, né? As pessoas eram ensinadas a se conformar, né? Se conformar com aquele estado. Na verdade, ninguém recebia incentivo para melhorar, porque não tinha para onde melhorar, né? O seu nascimento determinava as suas condições aí, financeiras, sociais e tudo mais. Então veio essa coisa, veio muito forte aqui no Brasil, né? Com a nossa colonização, e nós herdamos tudo isso. Esse é um lado da moeda. E o outro lado da moeda também é o que a escola não nos ensinou sobre o dinheiro, que nos afasta de Deus. E aí o que acontece? Todos nós nos vemos, ou não vamos botar todos porque não se pode generalizar, vamos colocar assim, grande parte de nós, quando nos pegamos na vida adulta, nos pegamos em uma corrida dos ratos. A corrida dos ratos, uma corrida dos ratos financeira. O que é essa corrida dos ratos? Essa corrida dos ratos, ela é descrita por um milionário norte-americano que escreveu uma série de livros sobre finanças, que é o Robert Kiyosaki. Recomendo demais o livro dele, Pai Rico, Pai Pobre. É fantástico. Pai rico, filho pobre. Não, pai rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre. Porque, na verdade, ele foi criado por dois pais. Vamos dizer assim, ele tinha o pai dele mesmo, mas ele passava a maior parte do dia junto com o pai do melhor amigo dele. O pai dele era pobre e o outro pai do melhor amigo dele era rico. E ele tinha ensinamento dos dois lados. Do pai pobre, né, como pensava, como agia, como ensinava em relação ao dinheiro, e do pai rico, né? E ele ficou ali, aprendeu e pôde entender qual a diferença dos dois e por que um era pobre e o outro era rico. E ele escreve sobre isso e é incrível, né? Para mim foi um divisor de águas, antes e depois de ler esse livro, né? Minha administração financeira, minha forma de administrar o dinheiro mudou radicalmente, assim, da água para o vinho, né? Por isso eu recomendo. Então, o que acontece, né? O Robert, ele diz que nós estamos, né? Grande parte de nós está numa corrida dos ratos na fase adulta da sua vida. Por quê? Porque assim, a gente aprende a estudar muito, né? A ter um bom emprego aqui no Brasil, de preferência um concurso público, ok? Federal. Isso, para você ficar bem financeiramente, realizar seus sonhos, tudo isso, né? Mas o que acontece? Independente dessa receita, né? Todo mundo vai lá, tem o seu emprego e quando começa, né, na fase adulta ali, com os que arrumam um emprego e tal, aquela coisa toda, e vai casa, né? E quando casa, vai, tem filhos. Às vezes a mulher hoje também participa, então junta, né, a renda. Então o que o casal faz quando eles casam, quando eles unem a vida, já pensa logo em comprar o quê? Uma casa, né? Então aí há um carro, aí eles se veem ali pagando aquela casa, aquele carro por anos a fio, né? E aí, preciso mais dinheiro. Às vezes agrega mais um turno de trabalho, ou então mais um
tipo de renda, de função, outro emprego, enfim, ou recebe uma promoção, aumenta a entrada de capital. E aí o que eles fazem? Muda de carro, muda de casa. Eu não vou fazer e aí isso continua. Vamos mudar de assunto, gente. Isso não tá muito legal. E aí a corrida dos ratos continua trabalhando para pagar casa, carro e tal, outras necessidades mais básicas que essas que eu tô falando, e continua ali o tempo todo nisso, né? Então ele ensina uma coisa muito útil para nós, né? Muito útil realmente quando você raciocinar em termos de dinheiro. E por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque eu acredito que quando a gente está na corrida dos ratos, a gente tem muito pouco tempo para buscar a Deus. A gente tem muito pouco tempo para se dedicar ao reino. Essa é a questão aqui. Então, quando você está na corrida dos ratos, você trabalhando ali para sobreviver, para pagar tudo aquilo que você comprou, não é? Você acaba não saindo daqui, você passa a vida inteira nisso. E o que ele ensina, então, para você sair dessa corrida dos ratos? Ele ensina que você tem que investir numa coluna de ativos. E não são porque na questão contábil, né, a sua esposa sabe muito bem disso, minha querida amiga Luciana, beijo para você, que na contabilidade tem ativo e passivo, mas é diferente o critério que ele usa aqui. Todos os ativos aqui nessa questão tratam-se de quê? Para resumir, tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. É um ativo. E o que é o passivo? Tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Simples assim. Então, para que você tenha mais tempo livre, mais segurança, mais dinheiro, né? Você precisa investir em ativos. A única coisa que tira você da corrida dos ratos é investir em mais ativos. Diretor, eu não sei se eu sou agora o Mickey Mouse, mas eu tô mais pra Topogígio nesse negócio agora. Pois é, mas é uma questão muito séria isso. Então vamos lá, só rapidinho alguns exemplos de ativos. Por exemplo, a sua casa, condomínio fechado, tal, bonitona, tal, não sei o quê, um sonho, né? Mas é um passivo. Por que é um passivo? Porque você tem que pagar o IPTU, você tem que pagar o condomínio, você tem que pagar a água, a luz, sai, passivo. É um passivão. Agora, quando você tem uma casa, por exemplo, alugada, uma casa de aluguel, um imóvel de aluguel, é um ativo. Porque, na verdade, ele está colocando dinheiro no seu bolso e não tirando, não é? Por exemplo, se você tem um carro que você usa para fazer dinheiro, ok? Então, ele não é apenas um meio de locomoção. Ele não fica na garagem a semana inteira, você vai trabalhar e, sei lá, de ônibus ou de Uber ou de carona com os amigos, e ele fica só lá na garagem só para passear. Se acontece isso, ele é um passivo. Se você usa o carro para ganhar dinheiro, aí ele é uma ferramenta de trabalho, ele é um ativo, porque ele coloca dinheiro no seu bolso, ok? E aí também tem aquele nível, por exemplo, eu tenho um celular, ok? Eu uso o celular para trabalhar, mas eu posso ter um celular para o meu tipo de trabalho que não precisa ser um iPhone 13. Se eu compro um iPhone 13 só por status, ele é um passivo. Né? Mesmo que eu precise hoje, todo mundo precisa de um smartphone, ainda mais se você usar no seu trabalho. Você entende? Sim. Então ele diz o seguinte, que o luxo a gente deve adiar para quando a gente fizer o nosso dinheiro, a nossa coluna de ativos dar filhotes, né? Multiplicar o nosso dinheiro. Aí com esses filhotes, com essa multiplicação, com esses juros, com esses dividendos, com esses aluguéis, aí sim você compra os seus passivos sem medo de errar.
Eu já tô lembrando daquele livro, Onde é que está meu queijo, nessa brincadeira. Mexeram no seu queijo Mexeram no e meu você queijo, não gente. sabe. Eu sou um rato. Mexeram no seu queijo, você não sabe. Então, são questões, sabe? Não dá pra gente ficar, né, discutindo isso aqui, mas são coisas assim da prática do dia a dia que ninguém, às vezes, muitos poucos percebem, né? Mas quem percebe, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo prático para as pessoas entenderem melhor. Vamos lá. Uma pessoa da família, esses dias veio falar comigo que está correndo, né, com um corretor lá e tal, para fechar um financiamento de um apartamento. Ele não tem nenhum imóvel próprio, ok? Aí há um apartamento no condomínio tal, não sei o que, bababá. Ele é autônomo. Eu falei para ele, olha, não é melhor, em vez de você financiar um apartamento, você financiar uma casa que você possa ter estrutura para você construir em cima e fazer um imóvel de aluguel em cima, ou que você tenha terreno que você possa construir nos fundos e fazer um imóvel de aluguel nos fundos. Por quê? Porque alugando esse imóvel, você paga o seu financiamento na Caixa Econômica Federal. Você entende a questão? Então, tudo é como você administra. Mas a gente não aprende isso. A gente não aprende a administrar na escola o dinheiro. E aí você se pega passando a sua vida inteira correndo atrás ali da sua simples sobrevivência. Você tem um padrão ali mínimo de conforto, né? Razoável de conforto. Essa questão da educação financeira, ela tem um lapso muito na nossa formação cultural, né, no nosso país. Quando você assiste os filmes que são importados de Hollywood, você vê isso desde da fase mais terna da criança. Estou falando aqui nos Estados Unidos, não tomando eles como referência absoluta, não, mas é uma coisa que a gente vê nos filmes, e quando você visita lá, você vê realmente isso, via pelo menos isso, né, numa realidade até os anos 2000 ali, 2000 alguma coisa, está em 2020, mas as crianças, elas estavam ali vendendo limonada. Dia das Bruxas, não vou te dar não. Vendendo biscoito. Doce ou travessura, mediante $1, $2. E isso a gente não tem aqui realmente, né? Eu, por exemplo, esse incentivo ao depois empreender, dessas 5 né? décadas de vida, nunca tive aula em nenhum colégio, em nenhuma universidade das quais eu já frequentei, aula sobre economia doméstica, né? Administrar o meu dinheiro, administrar o meu salário, administrar os meus ganhos. Então, assim, eu tô me sentindo um rato mesmo, cara. Hoje eu tô nessa corrida contigo. Pois é, mas... Olha, você tá sozinho nessa corrida não, eu também tô, tá? Mas, Clebson, o que acontece hoje é aí que está, né? O que eu quero dizer para você, né, que está aí com a gente, é que a gente tem informação hoje. Hoje a gente tem informação. A informação nunca esteve tão próxima. Tá a um clique de você. Você pega aqui... E transformar, né, isso em conhecimento. Exatamente. Então você tem canais incríveis. Então você pode hoje... O que eu digo? Por que o Robert Kiyosaki diz para você, né, ter aí... Adiar um pouco os luxos. Para você poder investir parte do seu dinheiro. Você precisa investir. E outra coisa, não é o que sobra. Porque nunca sobra para quem está na corrida do rato, não sobra nunca. É você definir um valor, né? O ideal seria, eu sempre ensino, né, para os empreendedores que eu dou mentoria, é o seguinte, né? Se você é crente, é cristão, acredita em Deus e na prosperidade de Deus, devolveu o dízimo, então 10% é de Deus, né? E mais 20% são seus. Você paga primeiro. Você tem que pagar a Deus primeiro e você tem que pagar para você primeiro. 20% do que você ganha, ok? Esses 20%, depois você vai pagar o resto. Depois você vê quem é que você tem que pagar. Você tem que organizar suas finanças para que isso seja normal e natural para você. Porque esses 20% você vai colocar onde? Você vai colocar, não é na poupança também, né? Que poupança... Eu tenho a Bamerindos. O tempo passa. O tempo voa. E a poupança, Bamerindos continua numa boa. Só que não. Só que não, né?
Meu então, a poupança... A poupança, ela não serve para isso, tá? A poupança, ela não dá para você não ganha nada, não dá filhote, o seu dinheiro não dá filhote com a poupança. Muito mal a inflação. Esses meses aí atrás, nem a inflação a poupança não pagou. Então, perdeu-se dinheiro na poupança. Então, veja bem, o que você precisa pegar esses 20% e tem que investir em CDB, em tesouro direto. Ah, Tânia, mas eu não sei fazer isso. YouTube, amigo, vai lá. Como investir no CDB, como investir no tesouro direto. Você vai ter 1000 aulas, 1000 tutoriais, 1000 corretoras que você pode usar. Os bancos digitais hoje, você tem tudo isso nos bancos digitais, faz de graça. Sem falar que existe já profissionais, especialistas que te assessoram a isso, né? Pois é. Desde que haja, você busca uma empresa aí de... Uma corretora, né? De qualidade, bem de renome. Qualificada, exatamente, daí todas as opções que tem no mercado. Então você pode investir mais tarde, quando você se sentir mais confortável, pesquisar mais sobre o assunto em fundos imobiliários, não é? Que você ganha de aluguel sem ter o imóvel. Comprar dívida pública é um bom negócio. Dívida pública, eu não entendo bem como é que funciona. Desculpa, mas eu não entendo bem como é que funciona, não entendo mesmo. Eu acredito muito, sou muito confiante no Tesouro Direto, CDB, RDB, né? E fundos de investimento, fundos imobiliários, né? Algumas ações que são as chamadas blue chips, que não oscilam tanto, também não é bom para quem está começando, mas é uma boa forma de investimento. Eu conheço uma pessoa que está numa caverna que tá só estudando sobre isso. Pois é. Então, veja bem, esses 20%, então, você pode estar investindo ou guardando, né, sem perder, né, nessas rendas fixas que são seguras, né? E o que vai acontecer? Você vai criar para você em poucos anos, que é juro sobre juro, né? E em poucos anos você vai criar um capital de alavancagem, um capital de oportunidade, que é um capital que você pode, de repente, dar entrada num imóvel, aquele imóvel de aluguel que você precisa para você ter uma renda, né, extra, né? Você compra um imóvel de aluguel, financia a entrada, tem ali o dinheiro da entrada, você dá a entrada, financia o resto, desde que essas parcelas de financiamento sejam menores do que o aluguel que você vai cobrar do inquilino. É essa questão do valor do imóvel, do aluguel e do financiamento que você tem que ficar de olho. Tânia, e o money eletrônico, Bitcoin, os bitcoins da vida? Os bitcoins eu não recomendo para quem é iniciante, porque é capital de risco, né? Você sabe que no ano de 2020 tem os NTFs, enfim, tem muita coisa hoje, metaverso, tem todo tipo de investimento. Já comprou seu terreno no metaverso? Não. É porque todo esse tipo de investimento é capital de risco. Sim. Tudo isso é renda variável. Bitcoin teve lá em cima e agora está lá embaixo. Então é renda variável. Para quem quer sair da corrida dos ratos, tem que começar em investimentos seguros, né? Sabe que o dinheiro dele vai estar ali, vai estar dando filhotinho ali, ele vai estar juntando realmente para ele ter a minha dica é essa, para ter um capital de oportunidade, um capital de alavancagem, que ele estudando mais vai entender quais são as oportunidades que existem no mercado, né? Para você desafogar, às vezes a pessoa fala assim, Tânia, mas eu estou entrando no vermelho todo mês, então vamos lá, então vamos reorganizar essas dívidas, né? Vamos reorganizar, vamos de repente fazer uma atividade, né, que dê um dinheiro extra que você não recebia antes, mas para em vez de você comprar um celular melhor, um carro melhor, você pegar esse extra uma moto melhor e você pegar, na verdade, esse extra e montar a sua carteira de investimentos, porque aí você 2, 3 anos você vai usar os juros sobre juros, é outra realidade, né? Então tudo isso, né, são formas de pensar em relação ao dinheiro que
trazem para você uma possibilidade de você ter muito mais tempo livre na sua vida. Né? Hoje eu posso dizer, né, que eu tenho muito tempo livre. Então, por exemplo, ao podcast Revelação, se fosse há algum tempo atrás, há anos atrás, talvez eu não pudesse. Né? Então, eu pude me dedicar a fazer uma nova graduação. Né? Eu fiz uma nova graduação, formei em jornalismo recentemente. Né? Então, eu tive tempo, vamos dizer assim, e condições de morar um tempo, uns meses na Europa, né? Fazer uma graduação na Europa também, quer dizer, um curso, né? Então, tudo isso você faz quando você tem tempo disponível, né? Então, se envolver mais no trabalho da sua igreja, de repente num trabalho missionário, né? Sem ser pesado, ou seja, contribuindo para a obra, né? Investindo, sendo coluna financeira na igreja, que é o mais interessante, né, não, Clebson? Porque às vezes a pessoa fala assim, vou largar tudo, vou jogar tudo para cima, vou só servir a Deus agora. Ok, parabéns, se você pode fazer isso, legal. Mas se você pode fazer isso e também investir na obra, não é melhor ainda? E também dar o melhor para as pessoas que você ama, né? O melhor que tem na vida para oferecer, não é melhor ainda? Pois é. Então, eu vejo que a questão do dinheiro primeiro, ele não pode ser o senhor da sua vida. Então, é aquela história, né? Não dá para você fazer tudo por dinheiro, né? Outra coisa, não dá para você gastar a sua vida para ganhar dinheiro. Síndrome de burnout, trabalhar aí 2, 3 períodos seguidos, né? Nenhum sucesso no mundo dos negócios vale um fracasso no casamento ou no relacionamento familiar, na ausência da criação dos filhos. Não é verdade, Clebson? E a gente vê muito isso hoje acontecendo, e às vezes por esses motivos, que as pessoas estão dentro da corrida dos ratos e não sabem, porque as pessoas, às vezes, elas têm todos esses sabotadores dentro dela, né? Então, na verdade, ela, no fundo do fundo, ela não quer mesmo ser rica, se destacar financeiramente. Tem aqueles até que pensam assim, não, vou ser rica para quê? Para me sequestrarem? Para me roubarem? Para mim, né? Tem toda uma coisa que não é real, né? E eu tenho certeza que Deus, né, através da sua palavra, ele mostra isso claramente. Por isso eu tenho certeza que quer realmente melhor para nós. Quantos homens, Clebson, na Bíblia? Ricos. Cite aí alguns exemplos. Começar por Abraão. Né? Toda a sua descendência. Jacó. Não vou falar nem de Salomão, né? Porque Salomão? se a gente fosse fazer um cálculo hoje do valor do patrimônio de Salomão, salvo engano, seria em torno de 3,5 trilhões de dólares. Né? Se fosse trazer para moeda atual. Então, assim, Salomão, Davi, o pai, nossa, ela aqui não vai. O próprio Jó, né? Você vê a história de Jó, nos ensina muita coisa em relação ao dinheiro. Deus permitiu, né? Deus permitiu que o mal tocasse em Jó, porque Deus conhecia o coração de Jó. Na verdade, Deus queria que Jó deixasse pra gente um exemplo, né? De que o coração dele não estava onde? No dinheiro, nas riquezas, estava em Deus. José foi vice-governador do Egito. Só existiu o faraó assim. Poderosíssimo, né? Riquíssimo, exatamente. Homem de Deus. Então, assim, a gente enxerga vários personagens, vários exemplos dentro da palavra do Velho e Novo Testamento que souberam trabalhar e reverter isso em benefício da palavra, né? De alcançar pessoas, de fazer com que a qualidade de vida das pessoas fosse melhorada. São muitos exemplos, né? Do pai da fé, Abraão, até
É verdade. São muitos. Com certeza, né? Então, no Novo Testamento, José de Arimateia, né, que era tão rico, tão poderoso, que conseguiu tirar o corpo de um crucificado, que na época não podia nem enterrar, né? Tinha que jogar lá para ser comido pelos pássaros. A gente tem que ter muito cuidado com essa coisa. Hoje em dia, o que eu vejo, sabe, Tânia, é uma amplificação daquilo que a gente chama de discurso tutelado. O que é o discurso tutelado? Ele vai além do que é o politicamente correto. O discurso tutelado, ele é criado por pessoas que são eleitas com grandes pensadores, e o que eles decidirem naquele discurso deles é o que é melhor para você. A gente está vivendo isso hoje na nossa sociedade. Estão se elegendo por motivos que a gente não pode explorar muito, mas estão se elegendo um grupo de pensadores, que muitos deles nem pensadores são, como sendo, digamos assim, ditadores, né? Não vou colocar a palavra ditador, mas como sendo referenciais da verdade. E aí a gente vai para 1986, Orson Welles, do Ministério da Verdade, né? E isso se chama discurso tutelado. Se arvora uma elite do pensamento, e daquele pensamento que é o melhor para todo mundo. E se você pensar diferente dele, está errado. Eu estou falando isso por quê? Porque isso não é de hoje. Então, isso remete às formações de toda a história humana. A gente via muito isso, por exemplo, na época medieval, essa coisa do alto flagelo econômico, né? Essa distorção do que era o franciscanismo, a distorção para que você alcançasse o reino dos céus, para que você buscasse receber salvação, tivesse dignidade, tinha que ser necessariamente... Para ser espiritual, tem que ser pobre, desprovido de todo bem material. Quando, na verdade, é para você não estar apegado a isso. Apegado como se fosse somente a tábua de salvação, o dinheiro. Exato. Quando, na verdade, ela não é. Você está desapegado das coisas do mundo. A gente está aqui de passagem, aproveitando o que é oferta de melhor. O dinheiro consegue te dar uma boa casa? Consegue. Um bom carro? Consegue. Consegue te dar uma boa viagem? Consegue. Desde que você não se torne servo dele. E sim o contrário. Faça dele um servo seu. Observando, evidentemente, os limites da legalidade, né? Do fruto, do correto, do dinheiro, né? Porque você pode ganhar dinheiro hoje de várias formas, lícitas ou ilícitas, mas respeitando sempre, como bom cristão, a produção de origem lícita, né? Então, eu entendo isso, que o dinheiro ele não te afasta da salvação, mas ele pode te encaminhar para o pecado. Verdade. Tudo é uma questão de prioridade, né, Clebson? Para onde está voltado o seu coração? Onde está o seu tesouro, Exatamente. Aí está o seu coração. Exatamente. Então, tem buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Eu acredito num Deus que abre as portas para prosperar os seus filhos, né? Abre o mar vermelho. Claro, desde que cada um faça a sua parte, obviamente, mas desde que haja no seu coração uma prioridade para investir no que é eterno. A gente falou aqui de vários tipos de investimentos, mas o investimento que não pode faltar de forma alguma na nossa vida, nós que somos, né, pessoas que dizemos que cremos em Deus, que Deus é o Senhor das nossas vidas, de forma alguma, então, pode faltar o quê? O investir no eterno. No investir no nosso relacionamento com Deus. Isso é fundamental. Então, tudo é o que? Trazer o equilíbrio para nossas vidas. Como? Usando a inteligência, a capacidade que Deus nos deu. Então, informe-se, eduque-se financeiramente. Eu trouxe alguns exemplos aqui para entender que se a gente se educar financeiramente, a nossa vida financeira muda para melhor, né? E isso para quê? Para que a gente tenha mais
tempo, né, disponível para o que realmente é importante, que é o eterno, é o que a gente vai levar. Exatamente. É o que a gente vai levar conosco. A nossa passagem aqui a gente sabe que é limitada, é por tempo limitado, né? E a eternidade é que na real conta, né, Clebson? Então, somos seres espirituais tendo uma experiência num mundo onde as regras todas são físicas. Nós estamos falando de alguma coisa aqui que é dinheiro, é uma coisa palpável, embora hoje... do gênero humano, né? Exatamente, embora hoje seja mais digital do que outra coisa, né? Ainda mais com os Pix aí da vida. Mas a gente precisa entender, né, que existe uma movimentação paralela no mundo espiritual em todas as nossas atitudes, e atitudes em relação a como ganhar dinheiro também. Exato. Não é verdade? Então, é isso. É entender que a gente precisa usar a nossa inteligência mesmo, usar o nosso talento mesmo, investir nosso talento, nossa inteligência para administrar a nossa vida financeira da melhor forma possível. Para quê? Para que a gente tenha o melhor e para que a gente possa ter muito mais tempo livre de qualidade para dedicar ao reino. Não é verdade? Claro que eu não estou dizendo aqui que aquelas pessoas que não têm dinheiro, né, aquele irmão que está lá na comunidade, né, ele não tem Deus, não é isso, né? Vamos ter cuidado com isso também, né? Isso é uma questão de escolha pessoal. Não vou falar o nome para não expor. E um belo dia, a gente estava em Belém, estava na Docas ali em Belém, estávamos a trabalho lá. E a gente, todo mundo admirava ele, porque ele ia de Discovery na segunda para o trabalho, ia de Prado na terça, ia de outro carro aí, Mercedes na quarta. Então ele ia para todo dia, ele tinha um carro do dia, né? Era uma coisa trocava assim, de carro que nem de roupa. Exatamente. Não, hoje eu vou usar essa aqui. Não, meu All-Star da segunda é esse. Na terça eu uso o Nike. Não, ele era carro. Então assim, e perguntaram muitas coisas para ele. Mas ele ensinou uma coisa interessante nessa linha aí, Tânia. Um belo dia ele tinha uma casa de praia e queria comer um peixe. E foi atrás da fonte, que é o pescador. Chegando lá, ele toque, né? Bateu na porta assim, aí tava lá o pescador, numa casinha humilde, de frente pro mar. Aí, pois não, tem peixe? Tem já. Vou aí atender o senhor. Aí ele pulou comer um peixe frito hoje, natural, recém-pescado, fresquinho, né? E aí quando ele chegou lá, que olhou assim, ele, lá vem aquele pescador, na simplicidade do homem do mar, numa praia aqui do interior do estado, e ele foi lá e perguntou: quanto é que é o peixe? Aí, olha, esse peixe aqui é tanto. E o senhor tá com muito peixe aí? Tô assim, eu tô com isso aqui cheio. Aí, e o senhor vai vender tudo isso aqui nessa caixinha só? Vou sim. E o restante dos peixes? Eu tô vendo que o senhor tem uma rede gigante aqui. Não, o restante dos peixes eu doei para a comunidade. Aí ele tá. Aí ele ficou pensando: mas se o senhor não tivesse doado, o senhor poderia vender mais peixe, não poderia? Poderia sim. E se o senhor vendesse mais peixe, o senhor poderia comprar uma nova caixa de isopor para colocar mais peixe dentro. O senhor está entendendo? Estou entendendo sim. E se o senhor vendesse 2 caixas de peixe, o senhor teria capacidade de trocar aquela sua traíra, eu acho que o nome é esse, né? Daquele seu barquinho por um barquinho maior. É verdade. Para o senhor poder, então, só então, partir para o mar e voltar agora, não com a rede, mas com um barco cheio de peixes. E aí isso não ia precisar mais de 2 caixinhas, o senhor vai precisar de uma geladeira maior para colocar mais peixe. É verdade. Isso com uma geladeira, o senhor poderia agora fazer todo o ciclo novamente e ganhar muito mais dinheiro. É verdade. E aí o senhor poderia fazer o quê? Ter um tempo para o senhor ficar descansando. Mas, moço, o que é que eu estava fazendo quando você veio aqui comprar o peixe? Né? Então, assim, eu acho muito interessante essa história, que a forma desse meu amigo enxergar, dá ali um potencial de negócio,
E a finalização, que era o descanso. Então, você batalhar, sabe, para ter o melhor, ótimo. Eu tenho certeza que Deus é contigo por isso. E vai abrir as portas. Agora, você não pode batalhar ao preço de acabar com a sua saúde, não é? Acabar com o relacionamento que você tem com a sua família, com seus filhos, não é verdade? De não ter uma boa imagem. De não dar ter... um bom testemunho. De não dar um bom testemunho, de andar estressado, andar nervoso, de você não ter tempo para se dedicar ao reino, à igreja, à sua igreja, né? Fazer parte da sua igreja. Então, ter comunhão, né? Com as pessoas, com os outros, na sua igreja, enfim, tudo isso a gente tem que avaliar. Eu acho que essa é a verdadeira questão em relação ao dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado. Mas eu vou deixar de ser um rato. Eu acho que minha orelhinha está desaparecendo já. Bom demais, Tânia. Bom demais aprender contigo assim, sempre, né? O pessoal que está em casa aí está tendo uma aula de economia, viu? Vocês guardem tudo isso aí, assistam aí de investimentos. Não, algumas dicas que a gente, algumas dicas que a gente está acostumado a dar aqui junto aos empreendedores, né? Que eu tenho já alguns anos nessa área. Mas para você hoje aqui no Revelação fica a verdadeira revelação que a gente quer trazer é que Deus em primeiro lugar. Deus, a família, né? O dinheiro, show, porque é que nem uma faca. Pode usar como ferramenta para passar manteiga no pão ou para matar alguém. A pessoa que está usando é que faz a diferença. Então que você que saiba fazer essa diferença para o bem, para o seu bem, para a sua vida, para a sua prosperidade, né? E que nós possamos ser aí mais felizes, não deixamos que esse mundo louco, consumista, que o tempo todo está oferecendo, né, novas coisas, nos façam ver mais as coisas do que as pessoas, do que ver mais a Deus. Essa acho que é a grande revelação sobre o dinheiro que a gente queria trazer hoje, né, Klebs? Verdade. Tânia, assim, não vou trocar moto mais. Não vou mais trocar moto, não vou mais não, vou ficar quieto. É isso aí então, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Olha, continuem com a gente, porque vão vir temas aí incríveis. Nos próximos episódios nós vamos estar falando sobre educação, nós vamos estar falando sobre o papel da mulher hoje na sociedade. Olha, tem muita coisa boa. Casamento. Deus e ciência. Deus e ciência, né? Muita coisa boa tá vindo por aí, então acompanha a gente, curte esse vídeo, se você gostou, por favor nos apoie, né, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem. Então curte o vídeo, assina o nosso canal, comenta, compartilha aí com todo mundo que você conhece, para que muitas mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Então, beijo no coração. Beijão pra todo mundo aí e a gente se vê no próximo podcast da gente, Revelação. Tá Até bom? o próximo. Valeu, tchau.